Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Adilson. Estou como PCNP de Tecnologia aqui na diretoria de São José dos Campos. Hoje eu gostaria de fazer uma pequena conversa com os professores de Tecnologia e Inovação, esse componente novo, né, faz parte agora da grade curricular aqui do estado de São Paulo, né? Muito bem. Eu estou fazendo esse vídeo para conversar um pouquinho sobre as atividades 5 e 6 que estão presentes no caderno do segundo bimestre do ensino médio, né? E aí essa atividade ela foca um pouquinho sobre o pensamento computacional e linguagem de programação e traz uma atividade chamada a fábrica. Essa atividade, quando ela foi elaborada, ela foi pensada junto com um grupo de PCNPs e outras pessoas da secretaria, né, outros especialistas, para ser feito de forma desplugada. Tá? É claro que foi feito isso no passado, nós não estávamos vivenciando e nem sabíamos do que estaríamos vivendo nesse momento de distanciamento social e também de aulas de forma aí virtual, de forma à distância. Tá? Mas, em todos os casos, é uma atividade que vai exigir muito do professor e também do aluno. Exigir do professor no sentido dele entender um pouquinho sobre esse jogo, tá? Porque, e para o aluno também é óbvio, né? Mas porque o professor ter segurança de como orientar o aluno, tá? São duas atividades apenas, mas são duas atividades muito desafiadoras. Tá? Então, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. Para falar sobre ela, eu já vou compartilhar minha tela aqui. Tá bom. Então, vamos lá então, pessoal, para dar início, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o caderno do segundo bimestre. Tá? Esses cadernos, tanto do professor quanto do aluno, vocês podem encontrar nesse endereço aí, tá? Do site da EFAP, efap.educacal.sp.gov.br/currículo paulista. Ali vocês vão ter acesso tanto ao currículo, quanto a todas as diretrizes, os cadernos do professor e do aluno. É interessante vocês fazerem uma visita aí e ver a riqueza que é esse site que tem esses materiais aí de apoio ao professor e ao currículo. Muito bem. As diretrizes de tecnologia e inovação, elas foram estruturadas da seguinte maneira, em 3 eixos, né? Eu não vou falar sobre eles agora, apenas fazer essa introdução, tá? Mas tecnologia digital de informação e comunicação, letramento digital e pensamento computacional. Esses 3 eixos, cada um deles tem seus objetos de conhecimentos específicos. E todos esses objetos de conhecimentos específicos trazem suas habilidades. Aqui, para a gente ter uma ideia, no primeiro bimestre, os cadernos do 6º ano até o ensino médio, até a 3ª série do ensino médio, ela era de acolhimento. Então, era todos os alunos da rede sendo acolhidos nesse momento, né, numa nova disciplina. Então, tivemos aí mesma atividade para todos os alunos, para que eles se sentissem acolhidos nessa nova disciplina. Agora, para o segundo bimestre, já começamos a ter suas especificidades de cada ano série, embora estamos ainda agrupando ainda. Então, ou seja, o 6º e o 7º ano, eles têm aí os seus objetos de conhecimentos específicos. O 9º e o 8º, o 8º e o 9º, têm também seus conhecimentos específicos. E o professor tem disponível para isso um caderno dedicado ao ensino fundamental. Então, o professor de tecnologia, ele tem um caderninho que vai trabalhar só com o ensino fundamental. Todas as atividades desse segundo bimestre estão nesse caderno do professor. Para o ensino médio, também tem as suas especificidades de objetos de conhecimento.
Então, a primeira série, a segunda série e a terceira série vão trabalhar com o mesmo objeto de conhecimento, as mesmas atividades. E também tem disponível para o professor um caderno específico só de ensino médio. Como eu disse, esses cadernos estão naquele site da EFAP. Lá você consegue encontrar o caderno de professor e de aluno, ok? Muito bem. Como o meu foco hoje será em cima das atividades que estão no caderno do ensino médio, principalmente, especificamente, atividades 5 e 6, então é sobre elas que eu vou falar. Mas antes um pouquinho, eu gosto de falar o seguinte, que dentro da terceira série, desse segundo bimestre, nós temos 10 atividades. Essas 10 atividades, elas estão aí separadas de forma que dá para entender como que os eixos, né, as unidades temáticas, elas conseguem conversar com as atividades e com as habilidades. Então, aqui está interessante você observar isso, olha. A atividade 1, 2, 3 e 4, elas vão focar o eixo TEDIC e letramento digital. Nessas 4 atividades, a ideia aqui é fazer com que o aluno faça uma reflexão sobre comunidades presenciais e comunidades virtuais. Quais são as nossas responsabilidades, as nossas frentes de atuação nessas duas redes? Então, aqui, nós vamos estar discutindo um pouco sobre cidadania, respeito, ética, fake news, cyberbullying, tá? É interessante que nós estamos vivendo num momento que a tecnologia, principalmente de comunicação, está muito aí em foco, né? Você precisa de usar as redes sociais para se comunicar, principalmente nesse momento de distanciamento. Então, qual é a nossa responsabilidade frente a essas ferramentas? Qual é o impacto positivo e negativo nesse momento? Tá? Então, atividades de 1 a 4 versa um pouquinho sobre isso. A atividade 5 e 6, a que eu vou focar nesse momento, tá? Ela vai trabalhar sobre o pensamento computacional. E dentro desse pensamento computacional, nós vamos falar um pouquinho sobre o pensamento computacional, que é um objeto de conhecimento de mesmo nome do eixo, né? E também sobre linguagem de programação. A atividade aqui, ela foi desenvolvida para ser desplugada, como eu falei no início, e ela traz aí a atividade chamada A Fábrica. Essa atividade chamada A Fábrica, ela foi pensada em cima de um modelo, de um jogo que já foi usado na secretaria naquele projeto chamado Números em Ação. Quando, naquela época, nós pudemos trabalhar um pouquinho sobre a questão da recuperação de matemática, tá, para os 5º e 6º anos. Tá? Então, tinha um jogo, né, chamado A Fábrica, e esse jogo era desafiador. Então, baseado naquele jogo, foi pensado esse, que agora está compondo aqui o caderno de tecnologia de informação para a terceira série do ensino médio. Tá? É um jogo muito desafiante, embora naquela época foi usado para o 5º e 6º ano, tá? Para cá ele foi remodelado, dando um pouco mais de desafios. Né? Muito bem. E aqui, como eu falei para você, né, vamos trabalhar a fábrica, né? E as 4 últimas atividades, né? Vai mostrar de novo aqui o eixo pensamento computacional e TEDIC. Olha que interessante, né? TEDIC, né? Você consegue enxergar nas primeiras atividades e nas últimas atividades. Pensamento computacional na atividade do meio e também nas últimas atividades. Mais uma vez mostrando aí que os eixos se conversam durante as atividades, não só aqui nesse caderno de ensino médio, mas em todos os cadernos de tecnologia, lá do 6º ano até a terceira série do ensino médio, você vê que os eixos, eles acabam se conversando ao longo aí do bimestre. Muito bem, essas 4 últimas atividades, ela fala um pouquinho sobre cultura maker. Faça você mesmo, você vai produzir, no caso que a ideia é produzir um óculos. Né? E para fazer isso, você vai ser desafiado a
desenvolver o seu pensamento científico. Quando você testa a hipótese, está dando certo, não está dando certo, esse caminho tem que ser revisto, esse caminho tem que ser melhorado, isso aqui eu descarto, isso aqui eu não descarto, isso que deu errado, até que ponto deu errado, até que ponto deu certo. Quando começa a refletir sobre isso, o desenvolvimento do pensamento científico está sendo aí favorecido, né? E é claro, dá para também nessas 4 últimas atividades fazer aí um resgate junto aí de outras disciplinas. Você pode envolver biologia, física, química, enfim, você pode trazer outras disciplinas para ser trabalhada junto com a tecnologia de inovação. E aqui, então, mostro novamente os eixos, né, que eu falei que eles trabalham aí de forma integradas ao longo aí do bimestre, ok? Muito bem. E para esse segundo bimestre, nós temos aí algumas habilidades. Eu sei que é um quadro que é difícil de enxergar, é um quadro complicado da gente ver, mas esse Excel ele vai ficar disponível para a gente aqui na descrição do vídeo, vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Depois vocês pegam aí o link desse quadro aí. O que eu queria trazer aqui é que a atividade 5 e 6 que nós vamos trabalhar hoje fala sobre o pensamento computacional, né? É a atividade, é a habilidade 21, né? E fala sobre resolver problemas utilizando ou não tecnologias digitais, atividades que podem ser plugadas ou desplugadas. Tá? Em setembro do ano passado, quando começamos a pensar essa atividade, nós pensávamos numa atividade desplugada, ok? Mas ela possivelmente você pode usar o PowerPoint, pode usar o Paint, né? De maneira desplugada, mas digital, tá ok? Muito bem. E, é claro, o objeto de conhecimento aqui que nós vamos estar trabalhando, ele fala que é do pensamento computacional, mas eu colocaria aqui também linguagem de programação. Tá? Dá para a gente começar a pensar um pouquinho sobre linguagem de programação aqui nessas 2 atividades, as 5 e 6. Essa atividade 5 e 6, tá? Que eu falei que elas podem ser de forma desplugada, elas levam os alunos a resolver problemas que vão desenvolver aí o seu pensamento computacional a partir de um raciocínio lógico. Tá? Então, a ideia aqui é ele usar uma sequência de comandos, tá, para confeccionar uma peça. Tem uma peça base, e essa peça ela é usada para recriar, para construir outras peças que são pré-definidas, ok? Então, a habilidade que eu acabei de falar para vocês é essa, resolver problemas utilizando ou não tecnologias digitais, né? Aqui uma atividade que pode ser plugada ou desplugada. Para a gente, é interessante lembrar que lá no caderno, ele traz esse quadro, né, de peças que vão serem confeccionadas. Tá? Antes da gente falar um pouquinho sobre como confeccionar as peças e quais são os comandos e tudo mais, gostaria que você observasse essas figuras. A peça base que está ali, ela tem aquela linha vermelha embaixo. Ela é a base da peça base, tá bom? A peça 1 continua tendo a linha vermelha embaixo, a peça 2, 3, por diante até a peça 6. Veja só, quando a gente for construir uma peça, tá, a partir da peça base, ao longo da construção a gente vai ter que começar a mexer com a peça, né? A gente vai poder fazer alguns movimentos com ela. Tá? No final, essa linha vermelha sempre tem que terminar na horizontal e embaixo. Okay? A ideia é essa. O quadro sempre mostra essa linha vermelha embaixo. Então, ao longo da construção da peça, tá, você vai poder mexer com a posição da peça, mas para concluir, linha vermelha embaixo. Bom, dado essa observação, vamos para a próxima aqui, né? Antes da gente começar a construir, é bom a gente entender um pouco esses comandos. Então, nós temos aqui um conjunto de 21 comandos. Esses 21 comandos produzem
aquelas 6 peças, e tem uma peça também, que é um exercício extra, né, que o aluno pode desenvolver depois. Tá? A ideia é a gente entender como é que funciona esses botões, tá? E o que cada botão especificamente faz e quais são as suas especificidades ao longo aqui desse quadro de comandos. Muito bem, então vamos lá. O botão 1, o botão GH, ele vai ser o GH1, que significa o quê? Giro de 45 graus. O GH2 é um giro de 90 graus. O GH3, giro de 135 graus. E o GH4, giro de 180 graus. Então, nesse caso, olha, GH é giro no sentido horário. Tá? GH1, de 45 graus. GH2, giro no sentido horário de 90 graus. GH3, giro de 135 graus. E GH4, giro de 180 graus. Todos os GH é giro no sentido horário. E o mesmo funciona, tá, para o GAH. GAH é giro no sentido anti-horário, que pode ser também de 45 graus, 90 graus, 135 graus e 180 graus. Ok? E depois tem um botão de corte. O botão de corte, que é o botão C, ele no C1, tá? C1 é corte, vai cortar um chanfro no canto superior direito. O C2 vai fazer esse corte de um quadrado no canto superior direito. O C3, um corte triangular no canto superior direito. E o C4, um corte de uma semicircunferência no canto superior direito. Pessoal, eu repeti sempre canto superior direito, porque esses cortes sempre acontecem no canto superior direito. Então, se por acaso, ao confeccionar uma peça, tiver um corte no canto inferior, você precisa dar um giro nessa peça. Tá ok? Muito bem. O próximo comando é o comando de furo. Então, eu vou ter o F1, que é um furo quadrado. Vou fazer um furo quadrado no centro da peça. F1, furo quadrado no centro da peça. F2, furo circular no centro da peça. F3, furo triangular no centro da peça. E o F4, um furo losango no centro da peça. Todos os furos acontecem no centro da peça. Ok? E só lembrando um pouquinho, quando eu falo nesse furo aqui, furo triangular, a posição desse triângulo é sempre assim, olha. Tá? A posição dele é a base horizontal, tá? No sentido daquela linha do horizonte, tá? Vamos pensar assim, ok? Muito bem. E depois temos o botão de traço, né? O botão traço, desenhar traço, o T1, ele vai ser desenhar um traço fino tracejado, ou seja, não contínuo. O T2, desenhar um traço não contínuo, tracejado, grosso. O T3, desenhar um traço contínuo, fino. E o T4, desenhar um traço grosso, contínuo. Ok? Então, todos os traços acontecem sempre no centro da peça, na posição horizontal. Aqui temos 20 comandos. Ok? 5 botões, cada um desses botões tem suas especificidades, tem 4 especificidades para cada um, né? Então dá 20 botões. Mas tem um botão extra, que é chamado espelhar. O botão espelhar é único, ele vai espelhar a peça, ele vai dar um tombo na peça. Ok? Então, se eu tenho, por exemplo, uma peça nesse sentido aqui, se eu aplicar esse botão, se eu aplicar esse comando, ele espelha a peça, ok? A gente vai ter um exercício lá na frente que eu vou aplicar esse botão para mostrar como é que é feito. Eu vou explicar para vocês agora como é que funciona esses comandos na trilha de comandos. Essa trilha nada mais é do que aonde a gente vai colocar os nossos botões de comando. Vamos lá, então, nós temos a peça base, né, na primeira coluna, e eu vou usar o comando C3.
O comando C3 é aquele corte triangular no canto superior direito. Então, aqui embaixo eu vou escrever o que esse comando executa, e aqui no meio, como eu disse, eu vou desenhar a peça assim que foi executado o comando. Então, eu desenhei a peça com corte de um triângulo no canto superior direito. O próximo comando que eu vou explorar aqui é o giro no sentido anti-horário de 45 graus. Então, vou escrever aqui embaixo, né? Giro anti-horário de 45 graus, sentido anti-horário. E aí, vou fazer o desenho desse giro. Olha, não deu giro ainda. Quando eu der um giro de 45 graus, a peça vai ficar assim, ok? Foi feito um giro de 45 graus nessa peça no sentido anti-horário. O outro comando é um comando de um traço fino, não contínuo. Então, vou escrever aqui embaixo, né, o que esse comando executa e faço o desenho da peça depois que executou o comando com um traço fino, lembrando que o traço é sempre na posição horizontal. Tá? O próximo comando que eu estou explorando, né, é um comando aleatório, eu vou fazer um furo, é o F3. O F3 aqui, que é o furo triangular no centro, então eu escrevo ali, furo triangular no centro da peça, e faço o desenho dessa peça com furo triangular no centro. Só lembrando, eu falei para vocês que aquela linha vermelha, né, que está na peça, ela sempre termina na horizontal, na parte inferior. Então, aqui eu preciso de dar um outro comando para voltar a peça naquele sentido, com a linha vermelha no na parte inferior. Então, se a peça está assim, e eu apliquei um comando de giro no sentido horário de 45 graus, eu vou ficar com a peça assim. E aí eu terminei a peça. Olha, aqui eu usei 5 comandos. Eu podia explorar mais comandos, então essa tabela ia ser um pouco maior. Ou podia ter feito menos, essa tabela ia ser um pouco menor. Tá? Então, a quantidade de comandos aqui nessa tabela, ela varia de acordo com a peça que você vai confeccionar. Ok? Bom, qual é a linha de a linguagem de programação que a gente pode escrever para executar essa peça? Tá? Para executar essa peça aleatória que nós começamos a fazer aqui, e eu falei para vocês, né, que nós vamos estar usando o código de cada comando como linguagem de programação. Então, para essa confecção dessa peça aqui, nós vamos ter uma linguagem que é C3, GAH1, T1, F3, GH1. Essa linguagem de programação, nesta ordem, confecciona essa peça. O que nós podíamos aqui pensar um pouquinho e passar a refletir, existem outros comandos, tá? Ou existem outra ordem para executar essa mesma peça? Deixar que vocês pensem um pouquinho a respeito disso. Né? Bom, no caderno, lá no caderno do professor e do aluno, tem o exemplo de confeccionar a peça número 2. Então, nós temos a peça base e tem a peça 2. Aí o desafio é, quais são os comandos para você sair da peça base e chegar na peça 2? Ok? Esse exercício que eu fiz anteriormente, eu fui colocando comandos aleatórios. Então, foi fácil de fazer. Agora não, agora eu tenho um ponto de partida e um ponto de chegada. Qual é o caminho que eu traço para chegar nessa peça pronta, nesse ponto de chegada? Então, esse caminho que eu vou desenhar seria o meu pensamento computacional, e escrever esse pensamento computacional, para mim, é a minha linguagem de programação. Então, vamos lá um pouquinho? Tá aqui, ó. Então, eu tenho a trilha, eu tenho a peça base e tenho lá a peça 2. Eu vou colocar a peça 2 aqui em cima um pouquinho, né? Para que a gente possa estar... Eu vou pôr a peça 2 aqui em cima, para que a gente possa estar observando ela ao longo do caminho, ok? Vamos lá então. Eu tenho aqui a peça base. O primeiro comando que eu vou executar vai ser o comando F4, que é fazer aquele furo losango no centro da peça. Então, eu escrevo ali, e ali eu desenho a peça com o furo
um losango no centro. Tenho aqui agora o próximo comando, que é o comando 2. Tá? Nesse caso aqui, eu vou estar fazendo o T4. No T4 é o traço contínuo, tá? Então traço contínuo, ok? Desenhei o traço contínuo, a peça ficou assim. O próximo comando é fazer um giro. Por que eu preciso fazer um giro aqui? Quando nós olhamos a nossa peça, ela tem um corte quadrado no canto inferior esquerdo. E só que o meu botão de corte, ele é sempre no canto superior direito, ok? Então, por isso que eu vou precisar dar um tombo primeiro, um giro primeiro, né, nessa peça, né? E dando esse giro, eu coloquei aqui o botão GAH4, que é um giro de 180 graus. Podia ser o GH4, um giro no sentido horário de 180? Podia. Então, aqui tanto faz girar para a direita ou girar para a esquerda, 180 graus, a posição final sempre vai ser a mesma. Então, nesse caso aqui, eu escolhi o giro anti-horário. Nesse giro anti-horário, a peça estava assim. Se eu aplicar o comando, a peça fica assim. Okay? Eu aproveitei para trazer a peça 2 para cá também, para usar aquelas duas colunas ali do lado, as duas próximas colunas. Ok? Muito bem. Então, o próximo comando aqui vai ser, então, o corte superior no canto direito. Então, está aqui o corte quadrado no canto superior direito. Quando eu faço esse corte, a peça vai ficar assim. E aí, o próximo comando seria você voltar essa peça com a base, né, horizontal inferior. Então, eu vou ter que dar um outro giro aqui. No caso, agora, eu vou dar um giro de 180 graus no sentido horário. Então, fazendo esse giro aqui, só faltou o movimento ali, né? Mas girando, ela vai ficar com a linha vermelha do lado de baixo, né? E aí, se eu comparar essa peça com essa peça 2, nós podemos ver que são as mesmas peças, ok? E aí você construiu, então, a partir da peça base, tá? A peça 2. E qual foi a linguagem de programação para construir essa peça 2? A linguagem de programação utilizada aqui foi os nomes dos comandos, como eu disse, F4, P4, AH4, C2, GH4. Então, essa linguagem de programação, o nome desses comandos é que foi o pensamento, tá? E toda a lógica que eu usei para confeccionar a peça 2. Tudo bem? Muito bem. Agora com vocês, eu vou dar um desafio aqui para vocês pensarem qual é a linguagem de programação de cada uma dessas peças. Então, eu vou pedir para que vocês olhem bem essa tabela, guardem bem ela, né? Dá um pause aqui nesse momento e pegue um pedaço de papel para tentar confeccionar essas duas peças aí. Eu sugiro que você, por enquanto, desenhe um pedaço de papel mesmo, tá? No caderno. Se você quiser fazer um recorte, use um post-it, se for o caso, tá? Mas eu sugiro usar uma folha de sulfite para ir desenhando todo o processo de construção dessa peça, ok? Então, é com vocês agora, né? Eu vou dar um tempinho aqui para que vocês possam confeccionar essas duas peças aqui, ok? Muito bem. Muito bem, pessoal. Passado esse tempo, vamos ver qual uma das possíveis soluções para essa peça. Então, eu sugeri essa linguagem de programação para confeccionar essa peça. Eu estou sugerindo aqui F2, GAH1, P2, GH1, ok? Como que eu desenhei isso? Como que foi o meu processo de confecção? Como eu falei para vocês, eu usei um post-it. Então tá aqui um post-it, eu só fiz uma marquinha vermelha embaixo dele para dizer que ali é a base. Então eu fiz um risquinho ali no post-it, né? Peguei e fiz um risco vermelhinho, vou ver aqui. Fiz um risco vermelhinho, né? Aqui embaixo para trabalhar com post-it. No caso aqui é um pedaço de papelão, mas está feito o desenho ali. Muito bem, como é que a gente vai fazer então? Tá? Então, o F2 está aqui, ó. Eu desenhei nesse kit
um furo circular no centro, ok? E depois eu fiz o GAH1, que é o giro de 45 graus no sentido anti-horário. Então, está ali no sentido anti-horário, o giro, ok? Depois eu fiz o traço, né? O traço tracejado, né? Horizontal, T2. Depois, para finalizar, eu voltei a peça para a base novamente. Deu um giro no sentido horário agora de 45 graus. Tá? Olhando bem para essa peça e essa daqui, olha, nós vemos que são bem parecidas, né? Então, nesse caso, eu tenho aqui essa linguagem de programação para confeccionar essa peça. Existem outras possibilidades? Existe, né? Aqui tem duas delas, olha. Tá? Eu podia começar com um giro, depois fazer o furo, depois fazer o traço e depois girar novamente. Tá? Então, seria GAH1, F2, T2, GH1. Podia também fazer o giro, fazer o traço, fazer o furo e depois girar. Todas essas três linguagens de programação, todas essas três possibilidades executam a mesma peça, ok? Vamos ver então a próxima peça? Vamos ver então a próxima peça, né? A próxima peça está aqui, olha. Eu tenho essa, e aí uma das possibilidades seria essa daqui. GH4, F3, GH4, C4 e E, de espelhar, né? Como é que ficou o meu desenho? Então, estou usando post-it novamente. O primeiro comando meu, que é girar 180 graus no sentido horário. Então, girei aquela pecinha 180 graus. Tá? Então, a minha base foi para a parte superior. Eu fiz o furo triangular no centro da peça. Depois eu voltei novamente a peça na posição que tem a base, né, na parte inferior. E aí eu fiz o corte semicircular no canto superior direito. Mas a minha peça, o corte circular é no canto superior esquerdo. Por isso agora eu vou dar uma espelhada na peça. Quando eu espelho a peça, eu volto esse corte para o lado esquerdo. Então, quando a gente compara o desenho que eu fiz com a proposta, a gente vê que a peça é igual. Então, era isso, pessoal. Espero que essas dicas tenham sido úteis, né? E aproveito aqui também para indicar o site do Núcleo Pedagógico. Lá tem uma página dedicada especialmente para o componente de tecnologia e inovação. Tem alguns vídeos, alguns tutoriais, um curso completo sobre o Google Classroom, tá? E façam-nos a visita para a gente lá no nosso site. Deem suas dicas, deem suas sugestões e espero que a gente possa nos encontrar novamente para uma próxima oportunidade, ok? Um abraço a todos e até mais. Tchau!